você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês um resumo daquilo que nós estudamos no nosso retiro, entendendo que muitos não puderam participar e outros também não estiveram envolvidos em outras atividades que os impediram de ouvir os estudos que foram ministrados ali. E nós vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos dirija nesse momento. Abaixe sua cabeça e seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, é com muita gratidão no nosso coração que nós abrimos a Tua Santa Palavra, na certeza de que o Senhor fala através da leitura e principalmente através do estudo dependente da pessoa do Espírito Santo. Que possamos de fato aprender e praticar a Tua Palavra. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar 10 voluntários para virem aqui à frente, tá bom? Eu quero fazer um pequeno drama com vocês que vai nos ajudar muito a entender a palavra de Deus nessa noite. Vamos lá, quem serão os 10 voluntários? Vamos lá. 2, 3, vem aí, Cícero. 9, 10, muito bem. Bom, irmãos, essa é a Igreja de Jesus. E na Igreja de Jesus nós temos várias atividades e várias responsabilidades. Por exemplo, nós temos aqui como responsabilidade a adoração a Deus, através do culto, através da música, através do louvor, através das orações, através da leitura da Bíblia. Nós temos também uma responsabilidade que é de testemunhar. Nós temos que demonstrar através da nossa vida e também através da nossa mensagem as boas novas de Jesus a todas as pessoas. Nós também temos uma outra responsabilidade, porque a Bíblia fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E como nós fazemos isso? Uma vez que nós não podemos chegar em todos os lugares, nós fazemos missões através dos nossos missionários e das nossas parcerias. Nós também temos outra responsabilidade. Nós temos que desenvolver na igreja a comunhão. E comunhão é mais do que estar juntos, é mais do que ter amizade, é mais do que companheirismo. A comunhão acontece quando nós nos reunimos em torno de Jesus Cristo, quando nós cuidamos uns dos outros, cuidamos da vida espiritual e também cuidamos de outras necessidades emocionais, necessidades materiais. Mas a igreja também tem outra grande responsabilidade, e uma das coisas que o Novo Testamento mais nos ensina é sobre a importância da oração comunitária. Não aquela oração que nós fazemos em casa, diante de uma refeição, mas aquela oração onde nós nos reunimos com outros irmãos para interceder, para
para saber quais são as dificuldades e principalmente para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos outras atividades importantes na nossa igreja. Nós temos que, além de testemunhar através das nossas palavras, das nossas vidas, nós temos uma responsabilidade social para com a nossa cidade. A igreja foi chamada para fazer a diferença nesse mundo. E se nós não podemos fazer tudo o que uma cidade necessita, Deus espera que nós identifiquemos pelo menos algumas necessidades, e através desse suprimento dessas necessidades, nós realmente devemos demonstrar que somos sal da terra e luz do mundo. Mas a igreja tem outra responsabilidade. Nós temos a responsabilidade do ensino. Esse talvez seja um dos grandes objetivos porque nós nos reunimos. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que então possamos conhecer a Deus. Nós temos então o ensino, mas tem outras coisas que acontecem na igreja. Nós temos uma responsabilidade também de exortarmos uns aos outros. E a exortação é algo que todos nós evitamos, mas que é muito necessário. E exortar significa se colocar ao lado, apontar, mostrar qual o caminho correto. Nós precisamos cuidar sim da vida uns dos outros. Uma das frases que nós mais ouvimos aí fora é assim: cada um cuida da sua vida. Mas a partir do momento que nós entendemos que queremos seguir a Jesus, essa frase já não mais nos pertence. Nós precisamos cuidar da vida espiritual uns dos outros. E muitas vezes nós percebemos algumas falhas, algumas dificuldades, e é nossa responsabilidade chamar esse irmão ao lado para indicar o caminho correto. Tudo bem? Temos outra responsabilidade como igreja, que nós poderíamos chamar aqui de aconselhamento. Quantas vezes nós precisamos que alguém nos ajude a ver uma situação de um ângulo diferente? Mas nós não queremos apenas um bom conselho, nós queremos conselhos que sejam conformes os preceitos, os caminhos de Deus. E essa é uma responsabilidade. É na multidão dos conselheiros que nós encontramos de fato a sabedoria. E por último, pode levantar lá, nós vamos chamar aqui de o maior de todos os mandamentos dados à igreja, que é o de amar uns aos outros. Muito bem, nós somos chamados para isso. Podem começar. E assim vai a vida da igreja. Pode sentar. Dá aí, velho. Dá para eles aí. Isso. Continue. Não deixe cair, não. Beleza, passa a bexiga para lá e pode sentar.
Ó, tem bexiga no chão aí, ó. Tá joia, gente. Obrigado. Uma salva de palmas para esse pessoal aí. O que a gente consegue visualizar com essa brincadeira que nós fizemos aqui? Uma grande realidade que acontece nas igrejas locais e que acontece também na nossa igreja. Nós sabemos das responsabilidades que o Senhor deixou para cada um de nós. Nós já entendemos claramente que a igreja, ela não é uma instituição ou algo assim que está totalmente desassociada com as nossas vidas. Nós já aprendemos que, na verdade, nós somos parte da igreja. Também é errado nós dissermos o seguinte: eu sou a igreja. Ninguém sozinho é a igreja de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que nós somos membros do corpo de Cristo, que juntamente com outros irmãos e irmãs, nós somos a igreja de Deus. E é muito interessante, porque isso que aconteceu com aqueles irmãos que sobraram aqui é o que muitas vezes acontece na igreja. Nós sabemos o tamanho das tarefas, nós sabemos quais são. Muitas vezes nós temos várias pessoas empenhadas, desempenhando as suas responsabilidades, mas uma hora ou outra algumas coisas acontecem. E algumas pessoas, sem mais, sem menos, simplesmente deixam suas responsabilidades de lado. Algumas vêm com um discurso assim: eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado com as minhas coisas, não, eu não posso contribuir. Muito bem. Outros, muitas vezes, olham para o lado e dizem o seguinte: olha, aquela bexiga lá é mais legal que a minha bexiga. Eu quero dar um tapinha naquela bexiga, essa daqui não me interessa. Se eu não posso fazer aquilo que o outro está fazendo, então não conte comigo. Outras pessoas também acabam simplesmente, sem mais, sem menos, achando que isso não tem mais nenhuma relevância, e simplesmente em silêncio vão embora, se afastam. Outras pessoas acabam brigando com outras pessoas, e ao invés de cada um estar concentrado na sua tarefa, aquele desafeto, aquela dificuldade de relacionamento acaba se tornando um empecilho, e a pessoa diz assim: não, eu não vou ficar do lado dessa pessoa, ou ele ou eu, e a pessoa simplesmente vai embora. Nós temos pessoas que simplesmente reclamam de tudo, de todos, pessoas que são ociosas, que não querem realmente ter trabalho, e assim as coisas acontecem na igreja. E não são poucas vezes que nós nos encontramos naquela situação onde nós temos poucas pessoas fazendo muitas coisas, e chega um momento em que é impossível fazer com que tudo aconteça, e algumas coisas acabam simplesmente não acontecendo. Infelizmente, essa é a realidade de muitas igrejas. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 1, e nós vamos aprender sobre uma realidade diferente. E eu vou tentar ser bem breve,
bem objetivo, e eu quero que você saia aqui nessa noite bem desafiado a não permitir que essas coisas aconteçam no nosso meio. 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de Deus, nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Nessa noite eu gostaria de ver com vocês como uma recapitulação e talvez uma síntese daquilo que nós estudamos durante os 4 dias ali no nosso retiro, e eu espero que tanto para você que já ouviu essas mensagens, como para você que está tendo, quem sabe, a primeira oportunidade de ouvir a leitura e o estudo do primeiro capítulo de Tessalonicenses, seja realmente uma grande bênção para você. E eu gostaria de ver com vocês as 10 marcas da igreja de Tessalônica, e nós não vamos agora gastar tempo tentando localizar onde é que fica Tessalônica, o contexto em que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Nós não vamos gastar muito tempo, mas eu quero ver com vocês essa noite, olhando para esse texto e reconhecendo que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta lá da cidade de Corinto, ele abre essa carta fazendo vários elogios, e aquela igreja é elogiada porque ela tem algumas qualidades que nós devemos buscar imitar em nossas vidas e em nossa igreja nesse ano, e esse é o grande desafio, e é isso que eu gostaria de ver com vocês. A primeira marca dessa igreja nós encontramos lá no versículo 3, e o versículo 3 nos fala o seguinte: olha, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E aqui nós vemos as 3 primeiras marcas daquela igreja. Primeiro, o trabalho que resulta da fé. O segundo, o esforço motivado pelo amor. O terceiro, a perseverança
proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Paulo, todas as vezes que ele orava por aqueles irmãos, ele se alegrava diante de Deus, ele engrandecia o nome de Deus, porque aquela comunidade de fé local, ela tinha essas características que eram características que deveriam ser reconhecidas e elogiadas, e não somente isso, deveriam também ser exemplo para as demais igrejas fundadas no Novo Testamento. A palavra de Deus aqui no versículo 3 nos fala, em primeiro lugar, então, do trabalho que resulta da fé. A primeira marca daquela igreja era realmente que aqueles irmãos, eles eram irmãos que se dedicavam ao trabalho do Senhor. E é interessante porque esse trabalho, na verdade, são as obras, as boas obras, que o próprio apóstolo Paulo cita e fala quando escreve aos irmãos, aos Efésios. E ele fala que nós somos salvos pela graça, para que praticássemos as boas obras que Deus preparou de antemão, para que eu e você fizéssemos. Aquela igreja não era uma igreja ociosa, onde nós encontramos pessoas que estão simplesmente sentadas recebendo. Pelo contrário, aqueles irmãos tinham essa marca, e essa marca fazia parte não apenas de um pequeno grupo, mas de toda a comunidade. Os irmãos estavam empenhados, eles estavam trabalhando, eles estavam operando, eles estavam se dedicando a fazer a obra do Senhor. A segunda marca que nós encontramos aqui, e que nós lemos ali no versículo 3, é que além dessas obras que resultam da fé, que são resultados de uma confiança, de uma crença em Deus, é que aqueles irmãos também, eles se esforçavam, e é isso que Paulo diz aqui: o esforço motivado pelo amor. O esforço motivado pelo amor. Se a primeira marca era o trabalho, eram as obras, era um resultado visível da fé invisível em Deus, a segunda marca que nós vemos aqui o apóstolo Paulo citar nesse primeiro capítulo é que aqueles irmãos também eram conhecidos pelo seu esforço. E a ideia aqui de esforço é o exercício de uma tarefa que nos traz fadiga, cansaço, que exige sim das nossas energias, do nosso tempo e da nossa dedicação. Só que esse esforço, ele não era simplesmente um esforço com outras motivações. Eles não tinham a motivação de quererem serem reconhecidos pelos outros, de receberem um reconhecimento público, de serem reconhecidos porque eles eram de fato pessoas que estavam se dedicando. Eles também não tinham outros objetivos ou motivações,
Mas a palavra de Deus nos fala aqui que aquela igreja, ela se esforçava, porque eles estavam de fato motivados pelo amor. Pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Agora vamos pensar um pouquinho na nossa realidade. Será que nós encontramos essas marcas na nossa vida, na nossa comunidade local? Primeiro, o trabalho, as boas obras, o serviço, o resultado da fé invisível, através de atitudes, através de ações, através de ministério. E se nós não estamos trabalhando, significa que nós somos ociosos. Existe uma pesquisa que nos diz o seguinte, que nós temos 15% de pessoas dentro da igreja que fazem todo o trabalho do restante. Então veja bem, 15% das pessoas de uma igreja são responsáveis por tudo aquilo que toda a igreja deveria estar realizando. Mas essa pesquisa diz mais. Diz que se existem 15% que são aqueles que de fato estão trabalhando, existem outros 15% que são aqueles que não estão fazendo absolutamente nada, que estão simplesmente consumindo, que estão simplesmente ali sentados de braços cruzados, pessoas que não demonstram interesse, pessoas que são indiferentes, pessoas que muitas vezes só ficam criticando, reclamando e que monopolizam a atenção do restante da igreja. 15 que fazem tudo, 15 que não fazem nada, e nós temos então uma grande maioria de 70% das pessoas dentro da igreja que são aquelas que estão flutuando entre não fazer nada ou fazer tudo. Essa é a grande maioria. Pessoas que muitas vezes até querem, pessoas que alguns momentos querem, outros momentos não querem, pessoas que são indecisas dentro da igreja. A segunda marca nos fala sobre a motivação, que gera também esforço. E viver em igreja, servir a Jesus, servir aos irmãos dentro da comunidade local, exige esforço. O problema é que ninguém diz isso para a gente. A gente pensa que está na igreja é tudo tranquilo, não vai ter nenhuma dificuldade, que todo mundo vai se dar bem com todo mundo, que todo mundo tem a mesma motivação, que todo mundo tem o mesmo compromisso com Deus, que todo mundo está disposto a servir, a amar ao próximo, a perdoar, a suportar, a ajudar. Não é assim. Acho que você já percebeu que não é assim. Mas aquela igreja era uma igreja que era marcada pelo esforço, motivado pelo amor. E isso nos leva à terceira marca, que nos fala de perseverança. Perseverança essa proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos falado muito sobre perseverança, principalmente no ano passado.
E perseverança, vocês já sabem, é você perseguir um alvo, é você percorrer a caminhada toda proposta por Cristo para um cristão, é de fato não se desviar, não diminuir a sua velocidade e muito menos desanimar e abandonar a caminhada cristã, seja por qualquer razão, seja pelas dificuldades da vida, seja pelos atrativos do mundo, seja por tentações diversas, seja pela perseguição dos nossos amigos ou familiares, pessoas que criticam a nossa fé. Esses irmãos, eles perseveravam na vida cristã, e essa perseverança acontecia porque eles tinham a sua esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles cristãos da Tessalônica, eles estavam passando por várias dificuldades, eles estavam sofrendo grandes perseguições, e não era simplesmente uma perseguição religiosa, era também uma perseguição social. Eles não só eram questionados a respeito da sua fé, como muitos eram expulsos das suas famílias e da própria sociedade, trazendo consequências financeiras, econômicas. Mas mesmo assim a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo que eles demonstravam perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que se encontra a sua esperança? Nós falamos que a nossa esperança está em Deus. Será mesmo? Nós falamos que a nossa esperança está em Cristo. Será mesmo? Ou será que a nossa esperança se encontra num Deus, no Senhor Jesus Cristo, que tem que atender a todos os nossos desejos e a todas as nossas necessidades? E no primeiro momento em que essas coisas não acontecem, eu o considero indigno de ser servido e de ser realmente o dono e o Senhor da minha vida. Onde é que está a sua esperança? Será que a sua esperança está na situação econômica do país, nos seus recursos financeiros? Será que a sua esperança está alicerçada na vida de outras pessoas? E essas coisas, elas sempre irão nos decepcionar. Sempre nós estaremos sujeitos a mudanças na economia, circunstâncias adversas. As pessoas mudam, nem sempre para melhor, às vezes para pior. Elas nos decepcionam, elas erram, elas são falhas, mas aqueles cristãos continuavam com seus olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Nós vemos lá no versículo 6 a quarta marca daquela igreja. E a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo a leitura: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem
do Espírito Santo. A quarta marca daqueles irmãos era justamente que eles eram imitadores. Nossos, Paulo, Timóteo e Silvano, que eram aqueles que foram os pioneiros em compartilhar o Evangelho com aqueles moradores de Tessalônica, e eles não eram apenas imitadores de Paulo, Timóteo e Silvano, como eram também imitadores do Senhor Jesus Cristo. A quem você imita? Eu não imito ninguém, eu sou mais eu. Mentira! Todos nós estamos imitando alguém ou alguma coisa. Às vezes nós não temos nem consciência disso, mas nós em todo momento estamos nos espelhando, estamos imitando, estamos reproduzindo o pensamento, as atitudes de alguém. Talvez seja um ícone da música, quem sabe do mundo dos negócios, um profissional que nós admiramos muito, quem sabe um amigo, quem sabe algum escritor famoso. Nós sempre estamos imitando, quem sabe, comportamentos, a maneira de falar, a maneira de se vestir que nós vemos nas revistas, na televisão e no cinema. Nós imitamos bons exemplos e maus exemplos. O fato é que todos nós estamos sempre imitando alguém. Às vezes estamos imitando uma pessoa da igreja, quem sabe um irmão, quem sabe um amigo. O fato é que nem sempre, até mesmo aqueles que se encontram no meio da igreja, são dignos de serem imitados. Às vezes, através da nossa convivência, nós acabamos absorvendo algumas atitudes, alguns comportamentos, que muitas vezes não tem nenhuma relação com aquilo que o Senhor Jesus deseja das nossas vidas. Aqueles irmãos de Tessalônica não eram assim. Eles imitavam o exemplo do apóstolo Paulo, do seu companheiro Timóteo e do seu companheiro Silvano. Eles, por sua vez, eram imitadores do Senhor Jesus Cristo. E não adianta nós queremos nos enganar. Nós precisamos imitar bons exemplos. Precisamos ter bons cristãos que sirvam de modelo. E é lógico que nós precisamos pautar as nossas vidas através e com base no exemplo do Senhor Jesus Cristo, de forma que nós sejamos capazes de dizer aquilo que nós podemos imitar de irmãos e irmãs piedosos, aquilo que nós não devemos imitar, e comparar esses modelos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem você está imitando? Será que é o pastor da internet? Será que é o cantor gospel, que através da sua música, através do seu ritmo, vai colocando no nosso coração músicas que têm sim o nome de Deus, mas que
possuem ensinos que são totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aqueles irmãos não, eles eram dignos de louvor, porque eles eram imitadores do apóstolo, dos seus companheiros, e eram imitadores do Senhor Jesus. Continuando, versículo 7, nós vemos lá no versículo 7 o seguinte: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eles não somente eram bons imitadores, como eles também se tornaram modelo para as outras igrejas, para os outros cristãos da sua região. O testemunho deles era tão formidável que as notícias se espalhavam e eles se tornaram realmente esse modelo, esse exemplo, esse padrão de pessoas que estavam comprometidas com o Evangelho e com o Senhor Jesus Cristo. E se a minha primeira pergunta para vocês foi: quem você está imitando? A minha segunda pergunta é: quem você está inspirando? E como você está inspirando essas pessoas? Você nessa noite, com humildade no seu coração, sabendo de todas as suas limitações, de todas as suas imperfeições, de tanto que você conhece o seu pecado, você é capaz de, mesmo assim, sabendo de todas essas limitações, identificar aquelas pessoas que estão seguindo o seu modelo? Você consegue identificar isso? E nós pensamos que as pessoas não nos observam. Nós dificilmente nos propomos a ser um modelo para os outros, mas nós somos. Quem sabe para os nossos amigos, quem sabe para aqueles que trabalham conosco, quem sabe aqueles que estão na igreja e que você, sem saber, sempre estão olhando para as suas palavras, para o seu comportamento, para a sua atitude, para a sua direção. Que tipo de modelo nós temos sido para os nossos filhos? E os nossos filhos revelam muito da nossa caminhada com Jesus. E se nós formos sinceros, nós vamos ter que admitir que nós somos os responsáveis por inspirar fé, amor, dedicação. E que, infelizmente, também nós somos responsáveis por aquilo que de ruim eles acabam aprendendo nas nossas vidas. Quem sabe uma insatisfação em relação a Deus, a nossa vida. Quem sabe um modelo de ociosidade, de falta de piedade, de temor a Deus. Quem sabe a falta de gratidão. Quem sabe a falta de inspiração para a leitura da palavra de Deus. Aqueles cristãos se tornaram um modelo para os demais da Macedônia e da Acaia. Continuando, versículo 7, nós vemos ainda que eles se tornaram esse modelo, principalmente no que diz respeito à propagação da mensagem do Senhor, versículo 8, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia
e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Aqueles irmãos de Tessalônica, eles eram um modelo de vida, mas eles também eram um modelo de propagação do Evangelho. Propagação é essa que atravessou as barreiras da cidade e que se espalhou para toda aquela região. E aqui seria muito simples nós fazermos uma pequena avaliação das nossas vidas. E essa avaliação poderia ser feita da seguinte maneira: com quantas pessoas no último ano eu compartilhei o Evangelho do Senhor Jesus? Com quantas pessoas eu me relacionei com a intenção de fato de desenvolver uma amizade para que eles viessem a conhecer as boas novas de Jesus? Quantas pessoas eu convidei para virem participar de um culto, para que eles pudessem ouvir da palavra de Deus? Eu estou envolvido, engajado num grupo pequeno, comprometido em alcançar outras pessoas? Continuando, versículo 8 nos fala de uma outra marca que aqueles irmãos demonstraram. E a palavra de Deus diz assim: não somente isso, ou seja, a propagação da mensagem, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E aqui nós temos uma grande confusão, porque nós entendemos que fé é algo muito subjetivo, que é algo assim muito particular, que é uma capacidade de confiar em Deus em todos os momentos, momentos bons e momentos ruins, de depender de Deus. E é lógico que a fé, ela tem relação com essas coisas, mas uma coisa que nós não entendemos e temos dificuldade é que o contexto de fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem relação com obediência. Você tem fé em Deus? É mesmo? Como vai a sua vida? Você obedece a Deus? Não, veja bem, eu oro, eu confio. Não, porque quem confia, obedece. Era assim que os personagens do Antigo Testamento demonstravam a sua confiança em Deus. Vou dar só um exemplo bem conhecido: Abraão, o pai da fé. Nós sabemos que ele é o pai da fé, mas por que ele foi conhecido como o pai da fé? Porque naquele momento em que Deus lhe propôs um teste real de fé, ele obedeceu. Deus pede o seu único filho e ele não o nega. Isso é fé. O restante é discurso vazio. Fé é vida de obediência. Mas a palavra de Deus continua nos falando aqui. Nós encontramos essa marca, que é a marca do serviço ao Deus vivo, versículo 9. E a palavra de Deus diz: pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui também nós temos um contexto de um mundo pagão, onde as pessoas idolatravam e serviam falsos deuses,
esculturas, imagens, mas é um engano achar que esse é um problema passado. Calvino dizia o seguinte, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O meu coração, o seu coração é uma fábrica de ídolos. É o dinheiro. Fica sem dinheiro para ver se ele é ou não é um Deus na sua vida. Às vezes é uma pessoa, o marido, a esposa, o filho. Às vezes é a nossa reputação, às vezes é o nosso status social, às vezes é a nossa profissão, às vezes é o nosso carro, às vezes é a nossa casa, às vezes são as coisas que nós consumimos. Aqueles cristãos, eles abandonaram aqueles ídolos, começaram a servir ao Deus vivo. E o desafio é o mesmo, nós deitarmos esses ídolos que nós criamos, que nós temos, e uma vez que nós deitarmos esses ídolos, nós devemos buscar servir ao Deus único e verdadeiro. Temos mais uma marca aqui. Pode colocar? A esperança na volta de Cristo. Versículo 10. Esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Você anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo? Será que realmente nós ansiamos pelo reino de Deus? Ou será que isso já é algo que não faz vibrar o nosso coração? Já não é algo que assim que faz com que nós, de fato, desejamos todos os dias? Será que realmente nós temos essa esperança, onde de fato tudo será sujeito ao controle de Cristo? Ou que nós realmente queremos, não, nada de porvir, nada do reino de Deus, nada do governo de Cristo, nada da volta de Cristo, o que eu quero é tudo aqui, tudo agora, e se Deus puder me tornar uma pessoa realizada nesse mundo, eu já estou satisfeito. E Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, e algumas coisas acontecem nesse mundo com pequenos lembretes de que aqui não é o nosso lar, de que aqui não é toda a nossa vida, de que aqui as coisas de fato não são perfeitas e não poderão ser, porque as coisas aqui são regidas pelo homem sem Deus. O homem que não quer se sujeitar à vontade de Deus. Não era assim com aqueles cristãos. Vamos ver as marcas que nós encontramos aqui. Volta lá. Primeiro, vamos ver juntos? Trabalho que resulta. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Mas não eram 10 marcas? Cadê a 10ª marca? E essa 10ª marca
nós encontramos durante todo o capítulo 1. E Paulo ele fala o seguinte, da alegria que aqueles irmãos demonstraram em receber a mensagem, mesmo em meio ao sofrimento. Outra coisa que Paulo fala é que todos ficaram sabendo da maneira como eles receberam aqueles que trouxeram a mensagem de Deus. Essa é uma marca daquela igreja, e é uma marca que infelizmente está ausente de várias igrejas. Nós não sentimos mais alegria em estudar a palavra, nós não nos alegramos em ouvir e receber a mensagem do Senhor. Nós não vemos como motivo de grande alegria receber aqueles que nos transmitem os ensinamentos da palavra de Deus, mas não era assim com aqueles cristãos, porque mesmo em meio a muitos sofrimentos, eles receberam a mensagem do Senhor através da atuação do Espírito Santo. Nós terminamos hoje dizendo o seguinte: se isso não for com você, então quem é com quem essa mensagem? E se não for agora, vai ser quando? Em que momento você de fato vai se tornar parte operosa do corpo de Cristo? Se não é você, quem Deus está querendo? Se não é agora, quando vai ser? Quando você tiver um emprego melhor? Quando você ganhar mais? Quando seus filhos crescerem? Quando tiver tudo em paz na sua casa? Quando? Baixe sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos ter em nossas vidas e na vida da nossa igreja essas marcas da igreja de Tessalônica. Nós queremos de fato demonstrar todas essas qualidades, aquela alegria em aprender da Tua palavra. Queremos demonstrar esforço, motivado pelo amor aos nossos irmãos. Queremos ser operosos, queremos demonstrar perseverança, ó Deus. Queremos ser imitadores de Cristo, de outros irmãos maduros na fé. Queremos ser modelo, não somente para os nossos filhos, não somente para os novos convertidos, mas para os outros irmãos, para outras igrejas. Queremos ser reconhecidos como cristãos que estão comprometidos em propagar, fazer ressoar como um trovão a mensagem do Evangelho aqui, em meio às nossas famílias, na nossa cidade. Deus, queremos ser reconhecidos como pessoas que têm fé, que vivem uma vida de obediência, de compromisso com o Senhor. Queremos, ó Deus, ser reconhecidos como um povo que aguarda o cumprimento da Tua promessa. Quando Cristo dos céus virá, e para todo sempre, então estaremos reinando com o nosso Senhor e Salvador. Que essas marcas possam ser desenvolvidas
em nossa vida e na nossa igreja, pois pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.